eu sou a Júlia Neves e sou a host do GestCast. Hoje estamos no 20º episódio, que muito mergulha em relação à constância da gente poder estar sempre trazendo excelentes convidados para bater um papo e para a gente poder estar dividindo um pouquinho das experiências, né? Que é essa vida de gestora dessa parte de saúde, né? Porque não é tão simples. E dividir um pouco de dicas de empreendedorismo, de hobby, sobre família. Então eu acho que é muito bom a gente de repente ter a oportunidade de conversar e de trocar ideias assim com pessoas tão especiais. E hoje minha convidada é muito especial para mim, porque eu sempre digo a vocês, né, que uma das coisas que me faz estar aqui é de repente poder estar dividindo com vocês tudo que eu pude, na verdade, ter a oportunidade de aprender. Então, eu tive a oportunidade, né, de começar num grande complexo hospitalar e poder aprender lá dentro. E isso me deu bagagem para, de repente, poder estar aqui. E eu digo exatamente isso, né, que às vezes vocês aí não têm essa oportunidade que eu tive. E exatamente essa minha convidada que está aqui na minha frente, que foi a pessoa realmente que lá no início me deu a mão e me ensinou muitas das coisas que eu sei hoje. Então é com muito orgulho hoje que eu tenho aqui comigo Marta Henriques, que é a gestora, né, que é a diretora de um grande complexo hospitalar e além disso, né, fica à frente também de todos os empreendimentos todos do Grupo Imine, né, que está à frente de vários grandes negócios, como um jornal, TV, impresso, ela participa de tudo isso. Então, vai ser uma grande oportunidade para a gente aprender papel e caneta e vamos aprender com essa mulher que tem muito para poder dividir, muita experiência, né? De tudo que deu certo, do que não deu certo durante a trajetória, porque é assim que a gente vai construindo a nossa trajetória. Marta, muito obrigada por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui, que eu sei que seu dia é muito corrido, são muitas coisas para realmente resolver e poder estar conversando com você realmente é um privilégio para mim, porque saber que o quanto você me ajudou lá no início, quanto eu aprendi, quantas vezes eu fiquei sentada lá na sua sala, juntinho de você na sua mesa, escutando, aprendendo, né? Me desenvolvendo e realmente me tornando, né, ali uma gestora, porque quando eu cheguei até ali eu só era uma fisioterapeuta, eu sabia era ser uma fisioterapeuta, atuante, era isso que eu fazia. E hoje eu me tornei uma gestora, né, deixando, né, de atender, de ser aquela fisioterapeuta e hoje de tocar clínicas, né, tocar negócios de saúde. E assim, devo muito isso a tudo que eu aprendi com você lá atrás. Então, por isso, muito obrigado por tudo que você me ensinou lá do início. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje, de realmente escutar. A gente nunca teve esse tipo de assunto antes, né? Então, hoje é a primeira vez que você chega e fala e tem esse reconhecimento. Eu também fico muito feliz porque muitas vezes esse estímulo, né? Porque eu acho que a gente estimula o outro, né? Estimular um profissional que tem ali toda a sua bagagem de conhecimento técnico a se soltar, estar mais comprometido, porque isso vai do comprometimento da pessoa, dela realmente querer ser desafiada. Porque eu acho que quando um técnico vai para a área de gestão, é um grande desafio, ele é mordido, né? Nem todos são, né? Grande parte prefere continuar, que eu acho que é um direito, é uma particularidade de cada um, uma característica. Né? Tem gente que não, eu quero continuar atendendo, eu quero continuar fazendo aquilo que eu me propus lá atrás, que foi a minha faculdade. Eu vejo isso em muitos médicos. E eu acho que eles têm razão, porque deixar de ser um bom médico, um bom profissional, para ser um mau gestor, é melhor continuar sendo um bom profissional. Acho que é a zona de talento, né? Eu acho que a gente, de repente, entender aonde a gente naturalmente vai muito bem. Né? E eu acho que entender, e quando você começa a perceber, a fazer essa transformação, essa mudança, porque eu acho que é um grande desafio, é um novo aprendizado. Totalmente. Né? É um comprometimento que você tem como à frente de uma estrutura, de uma instituição, ou sua ou de outro, e que vai requerer muita atenção e aquisição de conhecimento. Você tem que adquirir conhecimento. Novos conhecimentos. Né? Eu não acredito que não, porque eu sou gestora, porque eu aprendi fazendo do meu jeito.
Não dá. Né? Eu acho assim, você segue sua instituição, mas você precisa de ferramentas, você precisa começar a estudar, se aprofundar. Ninguém pode fazer nada de forma empírica. Né? Acho que as coisas andam juntas. E na nossa área de saúde, mais do que isso, você tem os pares. Né? A organização é uma organização viva. O hospital é uma estrutura muito complexa. Ela tem vários especialistas, são várias especialidades. E eles têm uma interdependência. Então é necessário que você seja o maestro dessa estrutura, dessa grande orquestra. Porque cada um tem o seu tom, cada um tem o seu jeito, assim, o seu conhecimento. O enfermeiro atua naquela área assistencial, o médico na área assistencial, mas nas suas condutas. E você faz ali a harmonia do todo. Você tem que dar ferramentas, traçar processos, fluxos, para que essas especialidades todas em se desenvolvam. E consigam entender qual é a sua missão diante daquele paciente e da própria instituição. Obrigada, Salvador. Eu acho que isso que você falou é super interessante, inclusive para nortear os profissionais de saúde. Porque, às vezes, né, todo mundo tem esse sonho de repente, virar um gestor ou de achar que não, agora eu quero ter o meu negócio, eu quero abrir a minha clínica. E, às vezes, aquela pessoa vai tão bem, de repente, dentro já de uma estrutura, porque ela pode exercer ali dentro a sua zona de talento. Porque ela já tem ali por trás alguém que faz todo esse direcionamento, que faz todo esse back para poder que ele possa somente chegar ali e exercer a profissão dele com maestria, porque ele gosta e porque é o que ele sabe fazer bem. Eu já tive alguns exemplos aqui na clínica de alguns profissionais, né, que saíram para ter seus próprios negócios e que eu sempre super incentivo, dou todo o meu apoio se eu puder ajudar de alguma forma. E a grande parte, né, não sei se isso é triste ou não, mas uma grande parte retorna, porque diz assim, eu detestei ficar ali naquele lugar. Por quê? O que eu gosto mesmo é de ser fisioterapeuta. Então eu comecei a ter que lidar com um profissional, eu comecei a ter que ver planilha, eu comecei a ter que saber o que tinha que fazer, eu achei aquilo um saco. E aí eu acho que é muito isso, assim, a pessoa entender aonde o que ela gosta. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estar ali, eu me encontrei. Eu amo ser gestora. Então, apesar de eu também amar a minha profissão, eu acho que eu consegui me enquadrar, né, dentro de poder estar direcionando profissionais, né, que são fisioterapeutas e poder estar gerindo todo esse time aí dentro. Então, eu me encontrei. Então, é super importante as pessoas entenderem o que elas conseguem fazer bem, porque realmente é um estudo completamente diferente. É um grande desafio. Então, quando eu converso às vezes com alguns profissionais de saúde aqui, e aí eles começam a ficar falando assim, não, porque eu sou um bom profissional e sou gestor também. Aí eu falo, como é que você divide esse estudo, né? Porque você estudar para ser um gestor é completamente diferente. E você ser um médico atuante, um profissional atuante, você tem que estar atualizado ali na sua profissão. Então, requer estudo também das coisas que estão acontecendo, né? De tudo que está tendo de novidade. Então, deve ser bem complexo dividir esse tempo, né? Eu acho que não é só... Eu entendo quando você fala que o profissional sai e retorna. Mas eu vejo assim, realmente não são todos. Eles não conseguem. Alguns não conseguem, né? Porque quando eles são subordinados, estão numa estrutura e são chefiados, gerenciados, coordenados por alguém, é muito fácil julgar. Mas quando você entra no seu negócio, que você vê o dia a dia, que você vê que você está num país de uma instabilidade econômica, né? É uma instabilidade, entra governo, sai governo, e agora mesmo se discutindo, as coisas não são implementadas como foi programado. Eu vejo assim, eles começam a entender a dificuldade de tocar um negócio, porque não é fácil tocar negócio no Brasil. Você sai de uma zona de conforto, onde alguém fazia tudo isso para você, e você contava quantos pacientes atendiam, quantos você ia receber, o que você ia receber, e você conseguia fazer o seu planejamento financeiro. Agora você está do outro lado da mesa. E do outro lado da mesa, você está criando estratégias e situações
para que o seu negócio se torne sustentável. Isso realmente é desafiador, porque vai requerer o quê? Eu vou abrir mão, eu quero ser gestora, então eu tenho que abrir mão daquilo que eu aprendi a fazer, mas agora esse conhecimento vai me ajudar na gestão do meu negócio, né? Que eu estou me referindo assim a uma especialidade específica, não só fisioterapia, odontologia, aquela faculdade que eu fiz. Não, eu quero agora comandar, eu quero criar um consultório para fazer as órteses, eu quero só vender e fornecer. Só que são desafios, o mercado é muito inovador, as pessoas, cada dia surge uma novidade nova. E você tem que ficar de manhã, de tarde, de noite pensando como que vai ser o seu outro dia, o que você vai criar. Então eu acho que gestão você tem que se dedicar. Quem sai de uma estrutura e vai se lançar no mercado, ele tem que entender que é um caminho muito desafiador, porque de manhã, de tarde, de noite vai ter que criar estratégias, movimentar, porque senão realmente ele volta da onde ele veio e ele fica atendendo de novo esses pacientes, trazendo novos pacientes, a estrutura fornece para ele novos pacientes, ele volta a ser aquele profissional que ele era. Porque a dedicação é 100% do tempo. Ele vai sobreviver do negócio dele, ele tem aluguel, ele tem taxas, ele tem impostos, e o governo muda diariamente. Olha, agora a gente tem uma MP, né, desde o governo Bolsonaro, que o Barroso suspendeu, entrou a liminar, mas o Lula disse que a MP ia sair, que é justamente a parte de enfermagem. Só que, na verdade, é um desequilíbrio econômico para o país inteiro. Não é só para os hospitais filantrópicos, é para as instituições privadas, é para as outras especialidades, porque a gente sabe que isso vai ser um efeito em cascata. Assim como o enfermeiro acha que ele tem direito a ganhar mais, o fisioterapeuta, o médico, o fono, todas as pessoas que estão em volta de um paciente também se sentem no direito de ganhar mais. Porque a pandemia trouxe essa visão desses profissionais, principalmente o pessoal da enfermagem e o pessoal da fisioterapia. Então, cabe a nós, hospitais, junto com as nossas associações e as instituições, a discutir, sentar na mesa junto ao governo e mostrar quais são as nossas dificuldades, as nossas angústias, porque eu estou falando isso, às vezes parece até dar volta, mas é justamente nesse tema de gestão, como você falou. A pessoa sai da sua empresa, vai abrir o seu negócio para concorrer com você, porque acha que é fácil, mas não é fácil. São convênios, são tabelas que estão assim congeladas. Fora isso, quem dá preço no seu negócio é o mercado, porque se aqui na esquina cobra 100 e você cobra 110, você pode ser a melhor, ter os melhores profissionais, a melhor qualidade. Não é isso que dita o mercado. Você tem que criar uma estratégia para que esse cliente enxergue que é melhor com você, a relação custo-benefício com você é melhor. Ou então você vai diminuir seu preço, que na verdade vai abalar seu custo. Porque o seu custo é diferente dali, certamente. Você tem toda uma história, você tem todo um fluxo traçado, um processo implantado. E quem abre um negócio agora, abriu um negócio agora e de repente tem um Instagram. Tem um conhecido, tem um amigo. Então a gente vive hoje num cenário muito competitivo, que para você realmente gerir um negócio, principalmente na nossa área, que é a área de saúde, que você muito desafiador, trabalha com essas tabelas congeladas, né, que reajuste abaixo do IPCA, então realmente se torna muito difícil. Eu acho que não desanimador, né? Porque você entra, você não tem, a gente não tem como voltar. Mas é desafiador, você é empurrado, você não pode ficar. Tudo isso que você falou, eu acho que faz muito a gente refletir, inclusive, sobre a responsabilidade que a gente tem quando a gente se coloca numa posição de um gestor, né? Porque normalmente quando essa pessoa ela acaba saindo um pouquinho ali daquela como um profissional, ele acaba querendo ter um lugar e entender que às vezes esse lugar não vai dar só para ser sustentado por ele. Então ele vai ter que ter outros profissionais ali dentro para girar esse negócio. E aí de repente a gente começa tendo uma equipe, mesmo pequena, embaixo da gente. E aí começa a gerar uma responsabilidade
não só sobre você, porque antes, quando você é um profissional de saúde, você está ali, como você falou, organizando seu fluxo, vendo quantos pacientes, e aí, de repente, né, você começa a entender que a sua responsabilidade é sobre aquele grupo, porque deixou de ser sobre você. Então eu acho que hoje, por exemplo, eu como gestora aqui, eu entendo que eu preciso de fazer dar certo, não minimamente por mim, é pelo meu time. Sim. Então a gente tem pessoas aqui e que às vezes, como você falou, as decisões que o líder tem que tomar é muito solitária e nem sempre o time entende. Mas a gente está visando realmente o melhor para o time. Então, às vezes, quando as pessoas questionam algumas coisas, né? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Mas o chegar no final e todo mundo receber e ter uma empresa saudável financeiramente é o que é mais importante para a gente poder preservar os empregos, para a gente poder fazer com que todo mundo continue nesse fluxo de que as coisas vão bem. Então, às vezes, a gente precisa de tomar decisões que não agradamos a todos, né? E decisões duras, decisões difíceis, mas sempre pensando no futuro do negócio, porque o time precisa que esse negócio dê certo. Então, às vezes, essa posição não nos torna muito popular. E também quando a pessoa pensa em ser o gestor, ela também precisa de entender isso. Será que você está pronto para, de repente, entender que liderar um time também vai ser desafiador no sentido de que você não vai ser querido em todos os momentos, você tem esse autocontrole de entender também que você está ali para fazer o que seja melhor pela empresa, pelo time, que às vezes eles nem sempre sabem que aquilo é o melhor para eles, mas que a gente já consegue olhar à frente, né? Hoje a gente, pelo menos no Grupo IMNE, a gente já tem uma maturidade, já passei por essa fase. É uma fase super difícil, porque realmente as pessoas não entendem que o coletivo sempre vai falar mais alto dentro de uma empresa. Né? Muitas vezes aquela pessoa, poxa, mas eu saí perdendo porque fulano é assim, mas o entendimento tem que ser do todo. O Grupo IMNE é muito grande, né? Um grupo de 2.125 pessoas. Então, hoje a gente está indo para a acreditação número 2, zona 2, e houve uma necessidade de um aprendizado, uma comunicação, e a gente traçar com essas pessoas, criar um planejamento, trazê-la mais para próximo da realidade. E uma coisa que, nessa trajetória que eu estou lá desde 76, assim como você teve a oportunidade comigo, eu também tive a oportunidade de me formar, fazer minha faculdade, colocando em prática a técnica, que eu acho super importante. E uma coisa que me ajuda muito eu não me vejo assim, com essa antipatia, como a maioria tem. Porque eu procuro estar junto com eles e fazê-los entender o melhor, o coletivo, sempre. Mas sendo um exemplo vivo da equipe, porque aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu pratico. Não pode ser diferente. E muitas vezes você tem que ficar, que é o que eu faço sempre, conviver com eles, entrar no centro cirúrgico e sentir como eles trabalham. Entrar numa UTI e entender como eles trabalham. Porque quando você faz administração, que é diferente, né, das outras faculdades, por isso que às vezes quando o médico muda, ele precisa se aperfeiçoar melhor. Quando alguém da área, um enfermeiro muda e quer ser gestor, ele tem que se aperfeiçoar melhor. Porque na administração, que é a base de tudo, né, a administração de empresas, é geral. Aí depois me especializei em administração hospitalar, justamente para ter essa certificação. Você tem que entender um pouco de cada, porque o hospital são várias empresas numa só. Você tem a nutrição, você tem manutenção, você tem o engenheiro clínico, né, você tem fora o pessoal da assistência. Então, você tem ali um pouquinho de cada. Você tem que lidar com parte elétrica, você, para comprar um equipamento, você tem que ter noção. Um respirador, a massa corpórea de um ser humano que vai receber, qual a efetividade, eficácia, o resultado final daquele respirador. Você tem que, pelo menos, eu não decido sozinha. Claro que os médicos participam, mas eu tenho que entender ali a relação custo-benefício. Você começa a entender um pouco de cada. Eu acho que isso faz a diferença dos administradores. Não vejo todos com esse perfil, mas os que trabalham conosco, eu estou procurando
trazê-los mais para esse perfil, para que eles entendam como funciona o hospital, porque a gente não é eterno, né? Vai ter uma hora que você sai de cena. E o negócio tem que perpetuar. Porque hoje, à frente de uma instituição, eu quero que lá na frente, daqui a 200 anos, não estarei mais nesse espaço, mas a minha geração vai estar, né? Os meus filhos, netos. Então, é importante o que você fez hoje para o futuro amanhã. Então, eu deixo hoje muito bem claro para as equipes a importância deles. E como é importante ter empreendedores, que eu acho que essa visão é que a gente tem que enaltecer, não só na nossa cidade, mas no nosso país. E já existe um movimento muito grande em relação a isso no país. O grupo LEAD, de líder, é uma sigla onde eles procuram propagar esse tipo de situação. Nos Estados Unidos, o empreendedor ele é assim, homenageado, enaltecido. No Brasil, por um bom tempo, virou um crime. Ser empreendedor, nossa, o cara ser tem explorador. Quando, na verdade, quem movimenta a economia. Porque você vai pegar de 100 pessoas, você vai pegar aí 95 pessoas, elas são subordinadas e coordenadas. Elas não querem ir para a linha de frente. Sim. E quando vão, elas retornam. Sim. Então, você vai pegar um percentual muito pequeno de 5% de pessoas que abrem mão da sua vida, da sua vida privada, em prol de outros, que é complementando o que você falou. Essa responsabilidade, a sua empresa tem que ser sustentável. Cada pessoa ali tem no mínimo mais 3, que é a sua esposa, e às vezes 2 filhos, 1 filho ou 3. Então, vamos colocar 4 membros. Então, um funcionário tem mais 4 ali na sua responsabilidade. Então, você toca esse negócio, você tem a responsabilidade de realmente fazer dar certo. E só não dá certo mesmo quando você já esgotou, né? Quando aconteceu alguma catástrofe, como foi agora o caso da pandemia, que muitos negócios realmente fecharam. E, infelizmente, ninguém contava com esse acidente de trajeto. O mundo mudou, começou a ser repensado, as coisas começaram a funcionar de forma à distância. Diferente. Houve uma mudança muito grande. Rápida, né? E eu vejo hoje também essa mudança mais presente na nossa área. A área de saúde é uma área de muita inovação. A gente agora está trazendo robô. E isso deu uma mexida no mercado completamente diferente. Não só com os profissionais, mas com a população de uma forma geral. Ela começa a ver o Beda realmente como uma referência que o Beda sempre quis ser e fez a sua trajetória. Só que agora ficou visível, estampado. Né? É o Beda Prime que vai acontecer, é o robô que está chegando e todo mundo sendo treinado, as pessoas participando mais do processo. A pandemia teve o seu lado ruim, mas quem sobreviveu e enfrentou saiu mais forte. E saiu com novas ideias, buscando realmente diversificar e entender esse momento, fazendo uma virada. Acho que tudo isso que você falou é muito importante, porque fala muito sobre o que você faz muito bem nesse sentido de que o que você está falando é de desenvolver cultura. É de quando você vai lá, né, na UTI, quando você vai, você automaticamente você se coloca ali e mostra que qual é a direção e a cultura da empresa. Então vamos juntos ver qual é o caminho que a gente está seguindo. E eu acho que isso, né, que você diz em relação a entender que escolhemos juntos, então quando eu pergunto a eles, a opinião deles, então eles se sentem parte. Então, nenhum líder prospera ou nenhuma empresa prospera quando ela não tem uma cultura forte e quando todo mundo entende a direção que está todo mundo indo, sabe? Porque às vezes as pessoas, os líderes ou as pessoas que estão chefiando alguns setores, eles acham que é o pensamento deles e que eles vão sozinhos. Mas ele precisa de envolver o pensamento do todo. Todo mundo precisa de saber, mesmo que o seu setor não participe, ele precisa de entender para onde a estrutura está indo, para ele se sentir parte. E quando ele se sente parte, ele consegue realmente, sabe, abraçar aquilo ali.
e dar o seu melhor, vestir a camisa como a gente gosta de ver. E eu acho que lá no hospital vocês desenvolvem essa cultura muito bem, porque todo mundo se sente parte e todo mundo veste a camisa realmente de todo o complexo, né? As pessoas têm orgulho de dizer que trabalham lá, que fazem parte do grupo, de que fazem parte disso, né? De estar numa instituição que está à frente, que é inovadora, né? Eu participei, né, de tudo isso em relação a de como isso, né, escutando, né, em relação ao robô, e eu acho que vem muito também de vocês escutarem o que eles desejam, né, o que o mercado pede, mas ao mesmo tempo que os profissionais que estão ali dentro, eles gostariam de falar assim, nossa, eu tenho curso, queria tanto atender, ou eu me especializei nisso, queria tanto que tivesse, e você poder andar pelo hospital e estar com os ouvidos e os olhos abertos, a inovação chega com mais facilidade, porque é a pessoa que está ali que fala assim, olha, eu queria que tivesse isso aqui. E aí quando ele é ouvido, ele se sente tão valorizado de entender que ele ajudou o hospital, ele deu uma ideia e que aquilo ali que está trazendo, ele faz parte daquilo também. E isso forma uma cultura muito forte, né? Eu acho que o hospital mostra em vários momentos de dificuldade como as pessoas ali se juntam e se abraçam por uma causa, né? E eu acho que vem muito dessa cultura. Fala um pouquinho, Marta, tipo, como que se é planejado o desenvolvimento dessa cultura? Eu sei que vocês fazem muitas reuniões com todo o time, mostrando a direção, sempre no auditório, trazendo todos os colaboradores, né, por setores, porque é muito grande, não caberia, mas sempre mostrando a direção, né? Como que você faz para essa cultura ser tão forte, planejada e organizada, para dar uma dica, de repente, para outras empresas? Cada empresa tem sua cultura, né, seus valores. E Dr. Herbst, lá atrás, quando fundou o grupo, a sua característica, a sua forma de ser, essa cultura já é o DNA do Grupo Rimini, né? O respeito ao próximo, às pessoas, principalmente as pessoas mais simples na hierarquia, porque nós temos a pessoa de higiene, os técnicos, né? O operacional, o técnico, o pessoal da assistência, os profissionais, as pessoas com mestrado, os doutores, não só o doutor de medicina, mas com doutorado. Então, é realmente muita complexidade para você gerir. E se ali, nessa relação, não for uma relação de respeito, então... admiração, né? Mas esse respeito de respeitar o que cada um é e como ele está inserido. Entendi. Isso ele sempre fez questão de que nós todos tivéssemos, principalmente nós todos, que eu falo assim, as pessoas mais próximas. Mais próximos em termos de direção, de gerência, de coordenação, porque você segue o que o presidente pensa. Isso. E você dar continuidade. Então, a cultura de uma empresa, ela vem da própria fundação do seu dono. Isso é o DNA da empresa. Eu acho que isso que você está falando, que você faz hoje, né, lembra muito que acontecia com ele, que ele gostava exatamente de fazer isso, né? De andar pelo hospital. Ele não anda. E de saber exatamente o nome de cada um, né? E eu acho isso incrível, porque são muitas pessoas e ele abraça com carinho. Ele sabe o nome da pessoa que tá fazendo a limpeza, do médico. Então ele sabe, ele abraça. Ele, oi, fulano. Então eu acho que assim... Abraça, beija. E com carinho, de lembrar. Ele sabe realmente quem é aquela pessoa. Como é que tá seu filho? Porque ele se importa. Então eu acho que às vezes isso também não pode ser falso. Então quando anda por ali, tem que ser com o objetivo mesmo de encontrar aquelas pessoas... E olhar para elas, olhando a pessoa, se importar, de poder entender, tá tudo bem, olhar para a pessoa. E eu acho que isso, a cultura dele vem muito forte, né? Passando e acaba passando para todos nós. Na verdade, a gente dá continuidade ao que ele trouxe lá atrás, desde 1975. Ele sempre foi assim. E essa humildade, a humildade que eu falo não só no lidar com as pessoas, mas é a humildade de escutar. Quando eu digo que eu vou ao UTI, vou ao centro cirúrgico, vou ao setor de nutrição, você tem que escutar as pessoas. Você tem que ouvir o que o outro está percebendo, porque às vezes você está distante no escritório, como eu vejo muito gestor
fazer isso. Ah, não, porque tem que fazer, tem que tirar de lá, trazer para cá. Mas não vê que o layout não facilita, que a iluminação não está legal, que aquela pessoa não consegue sair dali até lá no tempo que ele previu. Então, isso tudo você começa a fazer o que a gente começou em 2018. A implantar processos, a falar de qualidade. E o que eu comecei a perceber? Essa semana a gente fez um treinamento só para assistência e vamos dar continuidade. Porque a assistência é o pessoal que está mais distante do linguajar de qualidade, do linguajar de qualidade hoje, que é preconizado em todas as certificações. Existe um vocabulário próprio. E nesse vocabulário próprio, as pessoas têm que estar inseridas. Por exemplo, quando chega um auditor lá do processo de qualidade e fala assim, como é que você aplica esse termo? Então, o verbo aplicar, ele é utilizado, como que você comanda, como que você insere, como que você dá esse termo para o paciente? Então, esse tipo, eu só trouxe esse exemplo do aplicar, porque às vezes é questionado, né? Um verbo transitivo direto, você vai aplicar. Não, aplicar é como é que você dá esse termo para o seu paciente que chega aqui. E essas perguntas são feitas desde para a pessoa que limpa seu chão ao médico. E eles perguntam a qualquer um. Na verdade, os auditores chegam e procuram fazer perguntas e questionamentos às pessoas que não estão na linha de frente. Porque você, como gerente coordenador de um setor, você tem que disseminar. Você tem que passar para as pessoas, porque hoje não se acredita, nem é permitido que num setor nós 3, 4, 5 pessoas aqui, só você sabe. Eu não sei o que está acontecendo, eu trabalho no mesmo local, na mesma empresa. Então, esse processo de aprendizado, a gente começou em 2018, né? Contratamos uma professora. Hoje nós temos uma professora que é professora da FGV mesmo. Ela é uma consultora, trabalha no DASA, trabalha na Rede Amil, na Oncoclínicas, e ela fica conosco normalmente 10 dias por mês. E ali a gente faz várias vezes no auditório e vamos ensinando a todos como fazer um processo, como fazer um mapa de processo, como entender o mapa estratégico, aonde que ele está situado na empresa. O mapa estratégico normalmente são 5 linhas, né? E cada linha tem de 4 a 5 desdobramentos, né? Caixas para ver qual o desdobramento e como que você na base contribui para outro, né? o topo da pirâmide, ou seja, o final do mapa estratégico, o quanto o seu trabalho é importante. Porque só dessa forma a gente consegue olhar o todo. Que a gente consegue que as pessoas juntas nos auxiliem a alcançar nossos objetivos. Vezes, né, quando a gente olha o todo assim, a gente entende que às vezes não é sobre... Às vezes eu falo assim, gente, mas eu só fiz isso aqui rápido, foi tão pouquinho, mas como que isso impactou em várias cadeias? Então, quando ele entende a responsabilidade dele de fazer, teoricamente, aquele básico que ele acha que é muito... Como que impacta lá no topo? Ou seja, um procedimento errado feito aqui na base impactou lá no topo. Então, é super importante, gera uma autorresponsabilidade em cada um, de entender que o que ele faz... chega a um resultado, às vezes é tão simples que ele não se preocupa, mas como ele entende a importância do trabalho dele, ele começa a olhar aquele trabalho de uma forma diferenciada, né? Com mais... entendendo todo, nossa, como que eu sou importante, né? Como que isso que eu faço é legal, né? Então, eu acho que gera esse comprometimento, né? Gera, e a gente está vendo esse resultado, porque a pessoa do setor de higiene, da lavanderia, ao seguir corretamente o seu protocolo já treinado, já o protocolo que funciona, ela contribui para que a gente não tenha no centro cirúrgico nenhum problema. Então ela começa a entender. Claro que não é um trabalho de uma semana, um dia. Repetição, na verdade, é um treinamento constante. E quando você implanta os processos, dá esse tipo de treinamento, as pessoas começam a despertar nelas a vontade de crescer e sair da onde está, tá? E a gente hoje tem os nossos chamamentos internos. Então, abre uma vaga e as pessoas, por exemplo, setor de higiene, eu não quero mais trabalhar no setor de higiene. Eu me aperfeiçoei, eu quero ser garçom. E ele vai para garçom. E o garçom, não quero mais ser garçom.
eu estou pleiteando uma vaga na recepção. E ele entra também para concorrer com os currículos que a gente recebe, essa vaga de recepção. E a recepção eu quero agora para o financeiro, eu quero ir para a contabilidade. E isso foi muito importante, esse desenvolvimento, esse treinamento. Essa semana a gente fechou com uma plataforma. Nós pertencemos à ANAP, né? Associação Nacional dos Hospitais Privados, que foi uma grande conquista. Tentamos 3 vezes antes, mas por conta da falta de acreditação a gente não conseguiu. E fora isso a gente foi sabatinado, questionado, tivemos que atender aos critérios da ANAP e nossa candidatura foi aceita e as 3 empresas entraram, né? As neonatais, as 4 empresas, as 2 neonatais, a maternidade e o Hospital Dr. Beda. E agora, indo para a ONA 2, se Deus quiser, em setembro, a gente já vai para um nível melhor na ANAP. E na ANAP a gente tem a oportunidade de participar dos grupos de trabalho, onde você tem o Sírio, o Einstein, o Oswaldo Cruz, o Santa Joana, o Mater Dei, os grandes hospitais desse país. E a gente discute, leva o que está acontecendo aqui em termos de infecção hospitalar. O que está acontecendo nesses outros hospitais. E é feita uma conclusão, um observatório, você tem retorno, você troca informação. E isso ajuda muito o grupo a crescer. Muito, né? E eles todos podem participar. Né? Não só a gente, tá? Não só gerência e direção. Eu escrevi cada 2, 3 do setor, normalmente é o seu gerente e um substituto, e todos participam, recebem os e-mails. Por exemplo, RH, participa de RH. ESG, que agora é o que se fala, né? É o meio ambiente, é a governança das empresas. Você tem que atender esses 3 setores, a parte social, a governança e o meio ambiente. Então, já participo todo esse pessoal que está lotado no RH, no SESMIT e os gerentes também. Parte trabalhista, mudança de legislação, entrada de RPA, cooperativas e contratados. Aí já tem um grupo de trabalho focado, já participa a nossa equipe também junto. Eu acho que isso que você falou em ajuda relação a crescer, né? A importância, né, de vocês estarem agora junto de hospitais tão renomados, eu acho que faz exatamente o que a gente fala que pode ser aplicado em qualquer negócio, em qualquer empresa, para qualquer pessoa, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Sim. Então, todas as vezes, né, que a gente tem a oportunidade de repente, conviver ou de estar num grupo de pessoas, de empresas, né, que são melhores ou que pode mostrar uma direção pra gente. Então, de repente, a gente pensa assim, nossa, nesse setor aqui, como é que eles fazem isso? Olha que abertura, né, que a gente acaba tendo de repente, poder entrar um pouquinho dentro daquele outro hospital que pode ser uma referência pra gente, ou daquele outro negócio que pode ser uma referência pra gente, e aprender, né, a desenvolver, às vezes, porque às vezes não tá funcionando pra gente, e lá ele já conseguiu fazer. Então, o que ele tá fazendo? Porque eu acho que às vezes as pessoas acham que elas precisam de inventar roda. Não. E não é. Às vezes a gente pode ensinar alguma coisa que a gente faz, como a gente também pode aprender. Isso é uma troca muito legal, de entender assim, nossa, eu tô conseguindo uma coisa que aquele hospital grande lá não consegue. Na pandemia, né? a gente conseguiu, a gente ainda não era NAP, mas eu estava fazendo um curso de Six Sigma, eu emendei o de qualidade era presencial, no Einstein. Mas, infelizmente, na pandemia parou. Aí encerrei e entrei no Six Sigma, com uma equipe de 7 gerentes. E a gente começou a trocar informação. Foi quando nós fizemos a reunião de crise, todas as quintas-feiras, e começamos a traçar os indicadores, para que não houvesse problema no hospital. Então, éramos 25 pessoas, nos reuníamos através da plataforma do Zoom, e ali a gente tomava as decisões para a semana. Se houvesse uma mudança, a gente tinha uma reunião antes. E que houveram muitas, né? A gente teve que se adaptar toda hora, né? Mudar tudo. E o que ocorreu nessa época? Como o aprendizado após era aos sábados, eu levei algumas coisas de campus que a gente trocava informação, que estava acontecendo no Beda, e eles traziam o que estava acontecendo em São Paulo, tinha gente de São Paulo, de Minas, e a gente muitas vezes ensinou.
uma forma de trabalhar. Ou seja, você aqui no interior do estado, você tem muito para ensinar também. Sim. Então não é só aprender, essa troca de informação é muito importante. E o que só para complementar aquela parte do nosso DNA, o que eu vejo também que o Dr. Herbst traz, ele é uma pessoa assim, quando eu falo da humildade, é sem vaidade. Sem a vaidade que eu vejo em vários gestores. Não deixa o outro aparecer. Ele faz questão que todos cresçam. Então, ontem mesmo, Marta, B da Prime, não sei o que lá. Nossa, eu mandei a foto, né? Que é o nosso novo empreendimento. Aí eu mandei a foto, nossa, a equipe é muito boa. Eu vou dar os parabéns para essa equipe. Aí ligou pro pessoal. Realmente, a equipe é muito boa. Não adianta só, Marta, preciso comprar isso, fazer não sei, mas as pessoas precisam ser valorizadas. Elas precisam entender que elas têm também uma medalha no peito, que não é só eu que tenho, que elas também participam, que elas são importantes e que o dono sabe que elas são importantes. Acho que isso é muito presente. Justamente, e colocar assim, esse elogio, meus parabéns, chegar e falar, nossa, que bom que você fez isso, vi a foto, Marta me mandou. Nossa, como que você conseguiu nesse tempo? E ele sempre tem esse tipo de incentivo. Isso ajuda, isso dá um gás para a equipe. A equipe quer ser valorizada, as pessoas precisam ser valorizadas, porque não é só dinheiro, né? É mérito. Sim, as pessoas querem mesmo, não tem nada ser o melhor seu reconhecimento. Do que você ser reconhecida, ou de alguém diga pra você que aquilo ali que você fez diferença. E eu acho que realmente... E que entenda que pode fazer melhor do que você. Porque eu acho que ser grande é o que ele mostrou pra gente, eu tento seguir diariamente, né? E procuro seguir certinho. É procurar trabalhar com pessoas que são melhores do que você. Porque as pessoas que são tecnicamente melhores do que você, elas complementam você. Sim. Elas não ameaçam você. Eu acho assim que é um pensamento muito limitado. Não vou contratar fulano porque ela vai me ameaçar e eu vou ficar para trás. Não. Se você escolheu aquela... Por isso que eu sempre faço a analogia do maestro. Quando eu escolho um bom violinista, é porque eu tenho certeza que ele vai fazer diferença nessa orquestra. Ele não vai me ameaçar, ele não vai me ofuscar. Muito pelo contrário, eu soube escolher. Olha como que eu sou importante quando eu chego ali e falo assim, essa menina serve para trabalhar nesse setor, porque essa é a característica dela. Cara, eu não vou encontrar outra pessoa que vá ter essa assertividade. Então, eu acho que você não tem que ter esse medo. E eu vejo que muito gestor ainda tem esse medo. De apostar no bom, de acreditar. De trazer medo de ser pessoas melhores. Sim. Por conta daquele profissional que é maravilhoso, perfeito para aquela estrutura. E falando sobre o que você falou de Dr. Herbst, no sentido de que ele exalta muito isso, né? Ele exalta muito do nós. Então, teve uma vez, né, e eu nunca esqueço, então tem coisas às vezes que a gente escuta, né, que a gente leva para nossa vida, e em algum momento, né, e eu acho que eu nunca mais errei isso, em algum momento da minha trajetória, eu falei alguma coisa com ele, assim, de que, não, porque eu fiz sei lá o que, ele falou assim, você não, vocês. Nunca fala você, minha filha. É sempre o time, porque você não fez nada sozinha. Então, eu acho que isso eu levei pra minha vida. Tudo é nós. Então, qualquer coisa, às vezes eu tô conversando, eu incorporei tanto isso, realmente, porque às vezes a gente erra numa palavra, assim, e que diz tudo sobre aquela fala nossa. Então, quando a gente tá ali, quando eu tô com o meu time, às vezes aí eu falo assim, não, porque a gente precisa de fazer sei lá o quê. Ou não, porque nós precisamos de fazer... Então, eu nunca mais usei uma palavra no singular eu. Então, é sempre nós, é sempre o que nós vamos fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Então, é sempre sobre nós, nunca sobre... e eu acho que isso mudou completamente, principalmente não no jeito de pensar, talvez, porque eu sempre entendi, mas eu acho que é importante a gente fazer isso, porque isso gera
essa união do time no sentido as pessoas da gente se sentem parte, né? De entender que elas estão ali junto, né? E sobre o que você falou em relação a gente ter pessoas melhores do que a gente, eu acho que quando a gente está numa posição de gestor, eu acho que isso é um amadurecimento muito grande de entender de que a gente precisa de pessoas melhores que complementem a gente. E eu digo que isso não é tão simples na hora de gerir um time. Todas as vezes que a gente acaba buscando alguém que complemente a gente, às vezes, por exemplo, pode ser, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas, às vezes, que são um pouco mais devagar, que tem um pensamento um pouco mais, porque eu sou muito rápida. É difícil. Mas você ter no seu time pessoas que pensam devagar, mostram um outro lado da situação que você não vê. Então, é importante você ter pessoas diferentes de você junto com você, porque às vezes eu atropelo e falo, não, vamos por aqui. E aí a pessoa fala, mas você não pensou nesse caminho? Você não pensou que isso pode acontecer? Porque ela é analítica e você não é. Sim. Mas é difícil você conviver com pessoas analíticas, porque é desafiador para você, porque você tem um outro time. Então, você conviver também com pessoas que te complementem, então, com perfis diferentes do seu, te faz olhar as coisas com uma perspectiva que não é só a sua. E às vezes a gente prefere trabalhar com pessoas parecidas com a gente, porque é mais fácil. Verdade. Então, se eu tenho pessoas que pensam rápido e que são iguais a mim, é muito mais fácil para mim, porque eu consigo me relacionar com mais facilidade. É meu par. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas que não são os nossos pares. E isso é uma grande dificuldade na hora de gerir pessoas. Como que você faz, Marta? Porque assim, é um time muito grande. Então você falou que são muitos processos. Como que é você conseguir gerir vaidades, ego, pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente? Como que é para você essa gestão de pessoas? A vaidade é um problema sério, né? Na área de saúde, no hospital, então, é uma loucura. Eu, às vezes, falo lá, gente, aqui são vários Olimpos, pelo amor de Deus. Todos são deuses, não pode ser assim. Então, a gente chama, conversa, quando a coisa extrapola. Agora, tem algumas vaidades que são interessantes, que eu acho que tudo tem que ser assim, no tempo certo, na dose certa. Né? Tudo que exacerba, que exagera, realmente é ruim. Não ter vaidade também é ruim, porque eu acho que a vaidade, ela bem trabalhada, não é a vaidade daquela pessoa achar que ela é totalmente única, ela é única e que nada funciona sem ela. Não é assim. Talvez esse é o perfil, né? Esse é um perfil que não serve, né? Porque tem gente realmente que você não consegue trabalhar. Porque ela acha que ninguém pode fazer o que ela faz. E aí é diferente, é uma pessoa que não trabalha em equipe. Então você vai testando. Eu tenho um certo nível de paciência, porque isso vem, como você acabou de falar, com amadurecimento. No início a gente não pensa assim, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai entendendo. Já passei pela fase que eu achava lá atrás, há 20, 25 anos atrás, que alguém ofuscava, eu não tinha realmente muita paciência. Aí quando você não tem muita paciência, você acaba pegando tudo. E quando você pega tudo para fazer, você não cresce. É verdade. Você só fica ali naquele pedacinho e não consegue crescer. Você precisa abrir. Você precisa andar sem medo, entendendo que você é único e que daqui tem que ir brotando mais. Mais ideia, mais estratégia, mais conjunto, mais pensamento. E que as pessoas boas, profissionais bons, elas te ajudam a alcançar. Somam, né? Elas precisam ser motivadas diariamente. E você entender qual é a motivação. O que faz com que aquela pessoa evolua. Entender de pessoas, né, Marta? E olhar para as pessoas. Entender de pessoas. E olhar, porque às vezes as pessoas acham que passa o olho assim. Não, as pessoas não olham para o outro como o outro é, sabe? Então às vezes passa o olho assim. Ah, tá, entendi, vi, sei quem são essas pessoas. Não, mas não se envolve. E aí a gente volta lá o que o Dr. Herbert fazia, né? Eu andar pelo hospital e olhar a pessoa. Não é, sabe, é você entender, passar por ali. Tô vendo que você hoje não tá bem, aconteceu alguma coisa. Então você tá olhando uma pessoa de forma individual. Então, hoje, né? Nós, com o grupo com 2.100 e poucas pessoas... Não é uma tarefa a gente já possível, tem né? um setor só de treinamento e desenvolvimento, com 2 psicólogas, né? Uma médica que trabalha com qualidade de vida, e agora
a Simone, que é uma fisioterapeuta e coordena o Estácio, ela e Maura e Glorinha junto. Então, na verdade, para as empresas todas, a gente está hoje com 4 psicólogos desenvolvendo esse trabalho. Depois da pandemia foi necessário, porque hoje não dá só, a gente consegue entender e conhecer melhor os mais próximos, mas é muita gente. Muita gente. E partindo para uma situação que agora é a geração Z, né? Muito difícil lidar, É uma geração muito diferente da gente. Muito. Que os valores são completamente diferentes. Então, exatamente como você falou. Saber como agradar, mas o que não é mais sobre dinheiro. É sobre reconhecimento. Reconhecimento, é sobre mérito, valorização. Motivação diária, motivação semanal. São pessoas que estão sempre... rapidamente aquele estímulo... Passou. Deixa de existir. Aí você tem que criar uma nova situação. Isso, cansa. Para que você consiga. Um desafio para o gestor. Né? Sim, e você precisa que os processos tenham continuidade, né? Você precisa que as coisas aconteçam, porque você tem um negócio que funciona, um negócio que está crescendo. Agora, com a chegada do robô, a gente criou um comitê de robótica, todo mundo volta, aprendendo, enfermeiros, técnicos de enfermagem. É toda uma mudança. Um novo mundo. Né? Para você ter uma noção, que a gente ficou sabendo logo que assim que adquiriu o robô, até os materiais que é utilizado no robô, nós temos dentro do Beda hoje uma central de material só para robótica. Ele não trabalha com a central de material que tinha no Beda. Normal, com o CME. Diferente. É só agora próprio, só para ele. Não pode. Pegando um pouquinho, Marta, uma dica, assim, exatamente sobre o que você falou, que eu acho que é uma das grandes dificuldades de qualquer tipo de empresário que está começando, que às vezes é exatamente isso. É achar, sabe, aquele velho ditado, assim, que é o olho do dono que engorda o gado, e aí parece que ele fica preso, sem delegar algumas funções, com uma sensação que só ele consegue fazer aquilo bem feito. E aí ele impede o crescimento da empresa, porque ele não vai dar conta de tudo. Então ele precisa de repente, começar a se soltar um pouco e começar a deixar outras pessoas assumirem aquele papel dele e entender que aquela pessoa não vai fazer como você. E tá tudo bem. Então cada um vai ter um jeito, porque às vezes a gente passa aquela função e fala assim, lá, ó, uma semana, mas não tá fazendo igual a mim. Mas não vai fazer igual a você mesmo. Então, às vezes vai fazer melhor, às vezes vai fazer de um jeito diferente. E às vezes algumas empresas acabam não conseguindo crescer pela dificuldade de delegar, né? Às vezes aquele gestor fica ali muito querendo tudo, que tudo passe por ele, querendo fazer tudo. E às vezes as empresas acabam tendo dificuldade de crescer, porque é impossível para aquela pessoa dar conta de tudo, né? Então, assim, tem alguma dica que você possa dar para esse... Mas você está falando de pequenos negócios, né, Júlia? Porque... Então, às vezes, esses pequenos negócios, às vezes, acabam não crescendo porque realmente eles não conseguem se libertar dessa situação. Realmente, são negócios menores, porque, por exemplo, que não na conseguem... nossa área, hoje, o que nós temos já implantado? Os nossos indicadores, né? Agora a gente já está informatizando tudo, de forma que a ideia é que o Dr. Herbert tenha o seu notebook, o seu iPad, o seu telefone, com tudo ali. Esse é o nosso objetivo final. Onde quer que ele esteja, ele vai abrir e vai ver entrada e saída, ou seja, sintético, e do sintético que gritar aos olhos, ele puxa o analítico. Porque tem que ser dessa forma. Estratégico. Agora, né? Eu acho assim, um pequeno negócio, um lojista... Uma pessoa que está à frente do seu negócio, né? Eu tenho até um casal amigo que está até delegando para o filho agora. Eu acho um pouco difícil ainda esse formato na cabeça da pessoa. Porque ele desenvolveu aquele negócio, né? E chega a nova geração e vai assumindo, vai dividindo. Eu acho que quem chega tem que mostrar para quem criou e quem está... Ele tem que começar a apostar e mostrar que pode acreditar nele. E quando ele der os passos, ele tem que ser certeiro. Porque a forma de você acreditar no outro é quando o outro tem mais acertos do que erros. Porque errar, todo mundo erra. Né? Os maiores investidores, os mais famosos, o Bill Gates da vida, já errou. Sim. Porque a proporcionalidade existe. Lógico. Se você faz mais, você vai errar mais. Né? Então, mas vai errar sempre? Não.
vai errar em alguns pontos e vai reverter rapidamente. É uma questão de você, quando perceber que a rota está errada, muda o trajeto. Fiz isso aqui, o meu percurso é esse, mas peraí, alguma coisa saiu da minha rota. Eu faço essa mudança. Então você tem que estar atento ao seu negócio. Mas eu acho pequeno, eu acho que ele deve delegar, mas para pessoas com conhecimento e já preparados para receber. Porque realmente a gente tem os aventureiros. E os aventureiros, eles não têm o mesmo comprometimento da pessoa que criou. Acho que são momentos, né, Marta? Eu acho que no início é super importante. É uma preparação que é feita, né? Essa transformação. Saber de tudo. Então eu acho que você mostra muito isso, né? Eu acho que o fundador vai sempre saber de tudo. Mas eu acho que é quando ele vai delegando. Isso. Mas ele tem que saber de tudo. Isso, então. Eu acho que exatamente como você. Eu acho que você viu o grupo crescendo. Então, todos os setores, você viu eles nascendo. Então, todos eles você entende, porque você participou dessa formação. E aí o gestor, né, quem foi o fundador, ele viu aquilo tudo crescer e em alguns momentos ele realmente teve que fazer tudo, porque no início de uma empresa não dá pra você ter muitas pessoas. Mas aí depois ele vai ficando meio que apegado. E aí ele tem que entender que para ele dar, eu acho que nesse momento que é o mais difícil, que quando ele já chega num determinado tamanho, para ele dar o segundo passo, ele tem que começar a se desapegar daquilo que sempre foi ele que fez. E aí às vezes ele tá ali preso e a empresa não consegue ir para um segundo nível, porque ele não se desapega daquilo ali de repente para conseguir avançar, por achar que só ele que sabe, por achar que só ele que consegue, por achar que a pessoa não vai fazer como eu, né? Então eu acho que às vezes quando a gente chega nesse momento da empresa de repente crescer, ele precisa de estar pronto para poder delegar de uma coisa que sempre foi ele que fez, eu né? acho Apegado, até, Júlia, né? que o grupo é um grande exemplo disso, né? Na verdade, quando eu cheguei lá, era uma clínica muito pequenininha, com 3 consultórios. E não tinha hospital. E olha o que nós nos tornamos. Então, eu acho que nos tornamos porque o Dr. Herbert entendeu isso rapidamente e ele foi delegando. E essa é a nossa missão hoje. Nós estamos preparando um gestor para cada unidade. Esse gestor, ele começa a entender o papel dele e como ele é importante para a sustentabilidade. Né? É o gestor do cardiobeda, é o gestor do beda imagem, é o gestor do oncobeda, é o gestor da neonatal, a excelência. Cada um deles ali tem suas obrigações e dentro do centro médico na maternidade. Entendendo que eles fazem parte de um todo, né? É o próprio gestor de enfermagem hoje. Nós temos 16 gestores que eles já estão fazendo as suas entregas, eles já têm seus indicadores e agora vão receber as suas metas a partir da nossa manutenção, que termina dia 27 de abril. Eles começam agora a trabalhar com metas para acreditação número 2. Implantando o processo, indicadores e metas, você consegue ter mais tranquilidade, consegue analisar o seu negócio através do que você vê. O que você vê no virtual é o que tem que estar acontecendo no seu caixa. Porque toda empresa é feita para ter lucro, para dar resultado positivo. Então eu vi ali que atendi X, gastei tanto, essa é a minha receita, essa é a minha despesa, esse é o meu consumo. Qual é o meu resultado? O que eu tenho de investimento? Meu EBITDA, como que estão minhas projeções? Qual foi o meu planejamento? E é nesse nível de maturidade que a gente está trabalhando, para que a empresa ela caminhe e ela dê continuidade para as novas gerações. Marta, chegando assim do nosso finalzinho. Porque a gente fala. A gente fala muito e tem muito assunto. Olha, a gente podia ficar aqui conversando. Olha, ainda tem muitas coisas que eu gostaria de conversar com você. Se muitas pessoas nessa cidade seguissem o exemplo de Dr. Herbert, com certeza, grandes negócios estariam hoje acontecendo. A visão, né, de entender que pode ser grande, independente de onde você esteja. Mas sobre a Marta, assim, que não tá lá dentro dos hospitais, tomando conta de tudo, eu acho que, né, eu que te conheço um pouquinho em relação, assim, como que, às vezes as pessoas, assim, têm essa você é muito forte, uma mulher muito forte, muito voltada, né, para tudo que você faz com excelência, mas de repente olhar essa nova fase sua, olhando seus netos e de repente nesse momento de lazer, né, é uma coisa assim que
te move, né, Marta? Eu acho que é o momento ali que você relaxa, que você se desconecta um pouquinho. O que faz, assim, você, de repente, parar um pouco, descansar? Eu sei que você gosta também de fazer uma atividade física, né? Como que você faz para, de repente, baixar um pouquinho essa energia e, de repente, se reconectar, descansar, para recomeçar? Eu não tenho muito esses hábitos assim. Aham. Na verdade, eu tenho 2 netas, né? E a gente, quando tem neto, é uma fase diferente de filho, né? Porque o filho vem numa fase que você está muito jovem, 25, 26, 27 anos. Aí você tem os seus filhos e ali você está trabalhando, você precisa trabalhar. Você, quando tem os filhos, você só pensa realmente nele. No futuro deles, você quer crescer, você quer... Aquela responsabilidade da educação. E né? acho também que é de cada um, porque eu conheço várias pessoas que trabalham comigo e ficaram na sua zona de conforto. Eu acho que é um direito de cada um. Cada um de um né? jeito. Né? E você sofre as consequências lá na frente, porque você não é tão presente em casa. Porque você pensou, você precisa crescer, você tem uma ânsia de conhecimento, que foi o que sempre me moveu. Eu nunca fui conformada com o que eu tinha, com o que eu era. E como eu entrei muito rápido nessa história, fui jogada ali para assumir isso, assumir aquilo, tem que fazer acontecer. Você foi tendo que se desenvolver, né? Tive que me desenvolver, correr atrás, e isso sempre me motivou. Isso me faz feliz, e sempre me fez feliz. Essa coisa de querer saber mais, entender melhor. Hoje eu tenho as netas que realmente são bálsamos, né? Normalmente elas dormem na minha casa uma vez por semana. Ai, que delícia! Eu tenho uma mãe que mora comigo que tem 95 anos. Então minha mãe ainda tem as demandas, assim, os cuidados que você precisa de ter com ela. Ela ainda né? está lúcida. E eu acho assim, importante as crianças conviverem, até porque amanhã ou depois elas têm que entender que eu vou envelhecer, vou ter 95, os pais vão envelhecer. E se você não ensina essa criança hoje ela conviver com as limitações do idoso, ela fica muito distante de uma realidade da família. E para minha mãe também é importante estar inserida, porque isso é motivo. Hoje de manhã ela estava lá falando das netas. Aí a Maria escreve, Bisa, te amo. Né? Isso para ela é muito gratificante. E no meu lazer, eu gosto muito de estudar, mas não é só por estudar. O que eu percebo? Quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para o Einstein, eu faço as minhas pós normalmente lá, porque é o meio de hospital. E eu convivo com pessoas de todas as faixas etárias. E eu consigo entender como as pessoas estão se comportando e quais são as mudanças que eu vou ver acontecer. Porque elas são demais. Aquela enfermeira de 24 anos... ela pensa completamente diferente do meu enfermeiro, né, de 45 anos, de 50 anos. Aí você já vai fazendo uma análise daquela personalidade mesmo no seu momento. Eu vou entendendo também o que está acontecendo nos outros hospitais, que normalmente você chega lá, vem gente de tudo quanto é lugar. Aí você começa a entender. Eu hoje estou indo, por isso que eu te falei da hora. Eu estou indo porque eu começo uma aula amanhã lá, no Einstein. Aí normalmente é uma vez por mês. Essa é uma aula inaugural e as outras serão sexta, sábado e domingo. E me interessa esse convívio com essas pessoas, de entender essa geração. Por exemplo, o momento hoje do Bida. A gente tem uma proposta e uma meta para eliminar o papel. Então, já começamos com o processo de assinatura de todos os médicos. Já implantamos um tablet na emergência, nas recepções da imagem, para fazer os testes. E ali já sair digitalizado. E as pessoas mudarem a mentalidade. E estamos discutindo com os convênios de não enviar mais papel. Com isso, a gente já atende o meio ambiente da nossa sigla, né, do ESG, que você precisa implantar. Então, você agora, eu já sento lá, já começo a entender como essas pessoas estão fazendo, qual foi o projeto, como é que elas conseguiram. Eu consegui, por exemplo, o Einstein tem uma sala que são só painéis de indicadores. E quem trabalha nessa sala, a maioria, 80% são enfermeiros. E eles ficam ali no comando.
E é um comando online, onde eles conseguem fazer as intervenções no mesmo momento. Então você consegue entender ali, vivenciar, ver na prática como que você traz esse tipo de negócio, essa implantação para a sua realidade e faz uma adaptação à sua realidade. Nós temos algumas dificuldades. O Einstein, por exemplo, já é um hospital que faz parte do PROADS. Então, dentro do PROADS, ele tem um trabalho junto ao Ministério da Saúde. Então, uma solicitação deles é muito mais rapidamente atendida do que uma solicitação da gente aqui no interior do estado. Mas eu acho que juntando essas forças, chegando próximo, a gente consegue fazer essa melhoria. Mais visibilidade e aprendendo, e aprender e fazer justamente assim, esse relacionamento, esse networking que eu acho de suma importância. Então, isso me ajuda a relaxar, por incrível que pareça. É uma viagem prazerosa. Com outras pessoas, né? Sai um pouco do seu ambiente. De outras realidades, mas que no final te ajuda no seu dia a dia. São assuntos comuns. Eu, às vezes, esses dias eu entrei nos grupos, às vezes eu entro nos grupos, me chamam, e eu me sinto, às vezes, entediada. Eu acho que eu já peguei o modelo, porque às vezes uns assuntos muito domésticos, entendeu? Então eu prefiro que esses assuntos eu prefiro lidar com os meus amigos, que eu tenho amigos variados. Então quando eu me reúno com eles, eu tenho amigas que não trabalham, né, que são donas de casa, mas que têm uma vida confortável, e é super legal conversar com elas. Agora, sair do meu dia a dia para conversar assunto doméstico com pessoas que eu nunca vi, realmente não é a minha realidade. E não me motiva. Então, eu prefiro, por exemplo, vou ver a orquestra que a gente patrocina, o Grupo IMNI, patrocina o Orquestra da Vida. Assunto de supermercado, por favor, não tenha com Marta, entendeu? Ela não gosta de conversar sobre supermercado. Gosto. Gosta? Gosto, assim, de ver o resultado, de entender o negócio. É outro tipo de assunto. Não é do Descal, da marca que você comprou. Não conversa isso com ela não gosta. Não, mas você pode conversar, porque, por exemplo, normalmente eu faço uma pesquisa de 3. Então eu sei quanto que custa cada coisa. Ou senão você já diz pra ela onde ela tem que ir, porque ela é prática. Então, se você já pesquisou que é onde tá melhor, aí você fala, vai desse que aí ela vai gostar desse assunto. Gosto. Mas eu acho assim, eu converso com as pessoas, eu viajo, né, assim que tem oportunidade. Hoje me permito mais, depois das netas, viajar mais, a curtir mais os finais de semana, que eu não curtia. Então hoje já consigo me libertar mais. Mas também é outra realidade. Né? Que foi necessária para você chegar até aqui. É outra realidade, condições melhores. Então, isso tudo ajuda. Pessoas que você já preparou, né? E os filhos já estão encaminhados. Isso. E a empresa já suporta você estar fora. No iPad, entender o que está acontecendo. E cada um, eu próximo, eles têm que comandar o seu setor. Eles têm que gerenciar o seu setor. Né? Entender que eles precisam de agir, né? Mais do que nunca a pandemia nos mostrou, né? Que realmente você perde, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo. Né? Quando Deus chama. Exatamente. Marta, amei bater esse papo com você. Aprendi, como digo, continuo aprendendo muito. Eu acho que é super importante. É super importante, assim, te escutar. Então, eu acho que, por exemplo, só nessa conversa aqui, já tive vários insights, assim, de coisas que eu preciso, de repente, de dar uma direção melhor para algum tipo de estudo, ou entender que quanto é importante, então, assim, a gente determinar os nossos processos, né? Eu acho que essa visão que você deu em relação a tudo isso que o hospital passa, em relação a isso de você conseguir ter o selo, né, dessa qualificação toda, mostra que mesmo a gente não sendo empresas muito pequenas, como a gente pode implantar isso nos nossas empresas pequenininha. Então, de repente, entender, né, como que o profissional de limpeza vai agir, ensinar ele, né, como que a recepção tem que falar. Então, mesmo sendo pequeno, como que a gente pode implantar processos e melhorar o nosso setor, mesmo não estando num processo de qualificação, né, que é, de repente, uma empresa maior, mas como a gente pode trazer para nossa realidade de empresas menores, tanta coisa que você falou. Não importa o tamanho, né? E qualidade é qualidade, independente da certificação. Sim. E quando as
as pessoas, quando você tem um processo implantado, quando você perde uma pessoa, você já coloca no lugar Sim, e fácil, treina do porque mesmo o processo jeito. já está ali feito. É trocar a roda com o carro andando. Sim, sim. É a Fórmula 1 da vida, Sim. não tem saída. É. E o mais importante que eu acho e gostaria de deixar para todo mundo é que valorize as pessoas, mostre que elas são importantes. Mostre sempre a importância delas no processo, porque elas entendendo o quanto elas são importantes, o quanto elas contribuíram, o sucesso vai ser da empresa, o sucesso vai ser dessa instituição, não tenha dúvida. Tenho certeza que você também teve vários insights aí como eu. O meu Instagram e o Instagram de Marta vai estar aqui também, do hospital, né, para vocês conhecerem, né, para quem de repente não é da nossa cidade, que não conhece esse grande complexo hospitalar, todos os negócios que o Grupo Imine tem. Então vai estar tudo aqui na tela, tudo direitinho para vocês acompanharem e poderem, na verdade, estar aprendendo e trocando, né, Marta? Que eu acho que é o que vale, o que a gente leva. Com certeza, eu aprendo tudo, todo né? dia, não sei nada, continuo sem saber. Isso. Todo dia a gente aprende. Verdade. Muito obrigada pelo seu Obrigada a tempo, você, boa Júlia. viagem, bons estudos. Obrigada. E que você possa trazer sempre mais novidade para nossa cidade, para a gente certeza. ir trilhando e seguindo seus caminhos. Enquanto tiver força, vontade, vamos embora. Isso aí. Tchau, tchau, até o próximo.